E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre equilíbrio estático de corpos extensos. E a questão diz o seguinte, na figura o segmento AB representa uma barra homogênea de 1 metro de comprimento, que é mantida em equilíbrio mecânico. Isso aqui é importante para nosso raciocínio teórico. Na posição horizontal, a barra está apoiada num ponto a 25 centímetros da extremidade A e o módulo da força F aplicado na extremidade B é de 2 newtons. Qual é o peso da barra? Então a pergunta é essa, qual é o peso da barra? Bom, o que eu tenho que me ligar aqui então? Tem que me ligar no seguinte, a situação está falando de equilíbrio, tá? Justamente ela usa o termo equilíbrio mecânico aqui e a gente tem que se ligar nisso, né? Quando a questão fala em equilíbrio, o que isso tem que representar para mim? Equilíbrio de corpos, né? Independente se esses corpos são extensos ou não, equilíbrio, sempre tu vai ter que lembrar que equilíbrio pode ser associado com força. Quando eu digo que um corpo está em equilíbrio, se eu estiver falando apenas de força, equilíbrio significa que a força resultante sobre esse corpo é zero. É isso. Agora, equilíbrio de corpos extensos, né, que é o nosso caso, quando a gente fala aqui, ó, de uma gangorra, né, de uma barra e tal, o que acontece? Essa barra ela tem dimensões consideráveis, ela tem 1 metro de comprimento e a força pode ser aplicada em qualquer uma dessas posições, né? Então, quando as dimensões do corpo fazem diferença para a gente, o equilíbrio ele é um equilíbrio de um corpo extenso e nesse caso, além da força resultante ser zero, o momento resultante também tem que ser zero. Bássora, eu não lembro o que é momento resultante, eu não lembro nem o que é momento, o que seria isso? O momento de uma força é um giro que essa força vai produzir no corpo ou uma tendência de giro, digamos assim, que ela vai produzir nesse corpo. Tá? Quando eu digo que o torque, né, o momento da força tem que ser zero, eu estou dizendo que essa barra não pode girar, até porque ela está em equilíbrio, né? Então ela não pode girar. Então a ideia é essa, a força resultante é zero e os giros resultantes também vão ser zeros, né? Falando a grosso modo. Agora analisando o problema, o que nós temos? Ó? A questão já me deu o valor dessa força F, que vale 2 newtons. A questão já me deu a distância do ponto de apoio e o tamanho da barra, então a gente sabe que a barra ela tem no todo aqui, ó, um comprimento, tá, de 1 metro. Então a gente já sabe que a barra tem 1 metro de comprimento, que a questão me deu aqui, ó, e que o ponto de apoio aqui, essa partezinha, ó, ela tá a uma distância de 25 centímetros, tá? A gente sabe que 25 centímetros, quando a gente passa para metros, o que a gente faz? A gente pega o valor ali, 25 centímetros, e divide esse valor por 100, né? 25 centímetros dividido por 100, isso vai me dar 0,25 metros. Então é a mesma coisa que 0,25 metros. Perfeito. Então são esses os dados que a gente tem e a questão é que a gente descubra qual é o peso da barra. Aí o que a gente vai fazer? Primeiro, quando a gente fala em torque, eu sempre digo para os alunos fazerem um passo a passo. Esse passo a passo, além de sair, né, ali do início, né, além de conseguir fazer tu arrancar, ele já vai te dar uma noção do que tu tem que fazer, né? Então olha só, a primeira coisa que eu digo para os alunos é identifique as forças no problema. Isso na verdade em qualquer situação, sendo de torque ou não, sempre o primeiro passo em situações de dinâmica é identificar as forças, situações de dinâmica ou estática, né? E onde é que eu tenho forças? Bom, eu tenho a força F, que a questão me deu. Eu tenho a força, vou até botar de outra cor aqui, botar de roxo, ó. A força normal, que seria uma força de apoio aqui, mas essa normal não vai fazer diferença, vocês vão entender depois por quê, que seria uma força de apoio, né, do corpo encostando ali no apoio. E nós temos a força peso. Ela vai ser colocada onde? Isso é uma das dúvidas que os alunos têm. Onde é que eu coloco a força peso no desenho, professor? A força peso, ela vai ser sempre colocada no meio de corpos homogêneos. Como assim? Ó? A barra é homogênea, conforme a questão me diz. E corpos homogêneos, a massa é distribuída uniformemente. O peso ele é sempre colocado no centro de massa desse corpo. E o centro de massa de um corpo homogêneo é no centro dele. Ou seja, eu vou desenhar a força-peso bem no meio, tá? Bem no meio dessa barra. O que eu quero dizer com bem no meio, né? A gente está falando de distâncias ali, ó.
bem no meio significa isso, ó, ela está a uma distância de 0,25 metros ali do eixo, ou seja, um total, né, de 50 centímetros ou 0,5 centímetros da extremidade A, beleza? 0,5 centímetros da extremidade B também, se for o caso. Então tudo isso é importante porque os próximos passos a gente vai ter que usar a distância, tá? Bom, o que que acontece? Se a situação ela fosse só de um corpo, né, que não fosse um corpo extenso, eu não teria como resolver. Por quê? Porque eu não tenho peso nem a normal. Para a força resultante ser zero, lembra que a soma das forças para cima tem que ser igual à soma das forças para baixo. No caso, para cima eu tenho a normal mais a força F sustentando a barra. E para baixo eu tenho peso. Dessas forças aqui, ó, eu não tenho duas, né? Eu não tenho nem o peso nem a normal. E aí eu empacaria na questão, não teria como eu resolver essa questão pelo fato de eu não ter essa força e não ter essa força. E aí eu empacaria. Só que aí a gente pode usar a situação do torque, que é o motivo pelo qual, né, a questão foi criada, para te usar o torque. Só que no torque é um pouquinho diferente, porque no torque eu tenho que ver o sentido do giro. A ideia é mais ou menos a mesma, ó. Sentidos contrários vão se anular. Então torques no sentido horário vão anular os torques no sentido anti-horário, e aí a barra não vai girar, ela vai ficar em equilíbrio conforme o que a gente está estudando. Só que para identificar o torque, um passo antes é eu identificar o eixo. Onde está o eixo de rotação? Nesse caso aqui é bem fácil identificar o eixo, porque o eixo é o próprio ponto de apoio, né? Só que o eixo a gente tem que entender que é um ponto imaginário. A gente sabe que essa barra não está girando, né? E esse eixo poderia ser colocado em qualquer outro lugar. Só que eu colocar ali é mais intuitivo, primeiro. E segundo, me dá uma vantagem que é o quê? Lembra que eu não tenho a força normal. E força sobre o eixo, ela não produz torque. Ou seja, quando eu coloco o eixo exatamente onde está a normal, essa força ela sai do problema para trabalhar com torque. Isso é uma vantagem porque eu não tenho ela e nem quero descobrir ela. Então é uma vantagem isso aí. E o terceiro passo é eu identificar os torques, definir os torques em relação a esse eixo. Por isso que identificar o eixo é o segundo passo, porque agora eu vou olhar os torques em relação a esses eixos. Vamos lembrar que o torque ele é calculado como a força vezes a distância que essa força, que a linha de ação dessa força tá do eixo. Então eu já sei as forças, agora eu vou identificar o sentido dos torques e depois calcular. Então olha só, o que tu vai fazer? Ó? Ignora o peso e pensa só nessa força F aqui. Ó. Como ela é para cima, em relação a esse eixo, o que ela vai fazer? Ela faria a barra girar para cima. Esse seria o torque dela. Ou seja, ela produziria um torque no sentido anti-horário nessa barra. Se existisse só ela, a barra giraria, ou seja, não estaria em equilíbrio. Mas como tem o peso também, o peso é para baixo, o peso ele vai fazer uma tendência de giro nessa barra no outro sentido, no sentido horário da situação. Porque ele está puxando a barra para baixo e aí a gente, né, imagina então o torque que ela produziria nesse caso. E aí justamente a gente tem o nosso problema, o torque do peso anula o torque da força F, porque são torques iguais em módulo e em sentidos contrários. Agora eu vou botar ali as fórmulas. Ó. O torque, o momento, né, da força F tem que ser igual ao momento da força peso. Ambos em sentidos contrários, mas de módulo igual para se anular. Aí eu vou botar agora os valores que eu tenho. Ó. A força F vale 2 e ela está a qual distância do eixo? Ó? Tem que olhar com bastante atenção isso aqui para não confundir. Ó. O eixo está aqui e a força F está aqui. Ó. Qual é a distância que ela está? Bom, se a barra tem 1 metro e a extremidade A está a 25 centímetros, né, 0,25 metros do eixo, então a gente tem 0,75 metros por outro lado. Então a força F está a 0,75 metros do eixo, 2 vezes 0,75. O torque do peso vai ser o que? A força peso que eu quero descobrir, vezes a distância que a força peso está do eixo, que a gente já pegou aqui, ó, como sendo 0,25. E agora é calcular, tá? Faz o cálculo aí normal. 2 vezes 0,75 vai dar 1,5. 1,5 então. Peso vezes 0,25. Aquele 0,25 vai passar dividindo. 1 vezes 1,5 dividido por 0,25
é igual ao peso. E aqui é uma coisa interessante, para não te quebrar mais, né, não quebrar a cabeça, lembra o seguinte, ó, 0,25 é 1/4 de alguma coisa. Toda vez que tu divide por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4. Ou seja, 1,5 dividido por 0,25 é a mesma coisa que 1,5 vezes 4, o que vai dar 6. 6 newtons é o valor da força-peso dessa barra. Achamos o valor, isso nos leva ali direto à alternativa D, então, para essa questãozinha aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!